Show de bola, galera! Nesse vídeo eu vou te ensinar como que você pode criar os seus próprios componentes. Por quê? Porque no vídeo passado eu te mostrei ali alguns componentes que são nativos do próprio React Native. Mas tem vezes que você precisa de algum componente específico e que eles normalmente vão estar presentes em outras telas. E aí a gente tem que ficar toda hora meio que recriando. E para a gente não ter que ficar recriando os mesmos componentes, estilos e funções, a gente cria os nossos próprios componentes e depois vai importando ali em cada arquivo, em cada tela em específico. Beleza? Então olha só, o que eu vou fazer? Aqui dentro do SRC, eu sempre crio uma pasta chamada Components, que são arquivos específicos para componentes. Todos os meus componentes que eu crio, eu sempre gosto de colocar numa pastinha chamada Component. Então vamos supor, eu vou criar um componente chamado botão. Então eu vou chamar button, né? Eu vou criar ele assim mesmo. Vou dar um index.js e vou criar como se eu estivesse criando até mesmo uma tela. A diferença, meu jeito de criar tela e componente é um pouco diferente. Então, para componente, eu gosto de exportar no formato direto, sem ser por default. Então, eu crio export comes button, aí eu passo esse igual, passo um parêntese e dou uma seta assim. Isso aqui é uma forma moderna de você criar uma função. Então você pode criar assim, chamando function, ou você pode chamar assim, beleza? E aí aqui dentro eu vou passar return e eu vou pegar esse touchable past, passar aqui dentro, importar esse touchable past, importar esse text para a gente não ter problemas. Pegar esse cara, vou apagar aqui, vou salvar. Você pode ver que aquele botão já não existe mais aqui. Esse botão eu posso passar ele aqui dentro como um componente que eu mesmo criei, tá? Isso aqui é um componente que eu criei, botão, beleza? E aí como é que eu faço? Eu chamo button e ele já identifica que tem dois com o mesmo nome, o que está dentro de componente e um que vem do próprio React Native. Eu vou querer do meu próprio componente aqui e vou fechar. E ele vai voltar aqui a mostrar para mim. E aí eu vou dar uma melhoria nesse cara e aqui uma melhoria nesse botão. E aí qual é o bacana de a gente usar nos nossos próprios componentes? Que de repente a gente pode ter funções específicas para aquele componente que a gente mesmo que criou. E aí, então a gente cria aqui dentro uma função, ou até mesmo numa determinada tela aquele botão pode funcionar e realizar aquele tipo de função, em outra tela ele pode funcionar e realizar outro tipo de função. Você vai ver aqui um exemplo básico. Eu vou passar por props, porque a ideia de a gente componentizar é usar as props, tá ok? E aí aqui dentro eu tenho a função de onPrice. A função de onPrice é a função que vai ser executada quando eu clicar e pressionar esse botão. O que ele vai fazer? Eu vou chamar a função props chamada handleSave. Por propriedades vai vir a função handleSave. Então aqui eu vou chamar handleSave. Vou criar uma outra função chamada handleSave também. Vou criar const handleSave igual a um alert que também vem do React Native. Salvar. Vou passar uma mensagem do tipo assim, salvando tela home. Só isso. Então quando eu clicar aqui, ó, ele vai chamar salvar, salvando tela home. Mas aí vamos supor que aqui em profile eu vou chamar esse mesmo botão que vai fazer outra função. Então ó, aqui eu vou chamar button, que eu vou chamar handleSave, que é um nome que eu dei aqui. Tá bom? handleSave. O nome tem que ser igualzinho a que tá aqui. Mas aí, se aqui eu criar com um nome diferente, sei lá, const save on click, sei lá, só um exemplo. Aqui, o que eu vou fazer é mudar o texto desse meu alert. Salvar 2, salvando tela perfil. Então são dois alerts diferentes. E aqui, handleSave, é só eu chamar esse save on click, tá?
O único nome que tem que ser parecido é a que vem aqui, props, né? Que está sendo passado aqui. Então, ó, se eu salvar aqui, ó, salvando tela home. Por quê? A gente está em home. Mas eu vou trocar para profile aqui, ó. Imagine que a gente passou para a tela de perfil. Quando eu clicar em salvar, é outra função. Tá vendo? Então a gente consegue manipular funções. A gente consegue até passar outras cores. Por exemplo, aqui em background color, eu posso passar essa cor por props, certo? Então, ó, vou chamar props, sei lá, color. E aí aqui eu chamo color e passo essa cor aqui, tá vendo? Em home eu posso passar outra cor, passar essa cor aqui. Salvei, obviamente ele não mudou porque eu estou na tela de perfil. Vou voltar para home, tá vendo? Ó? Agora já é outra cor. Muito bacana, galera. A gente consegue criar os nossos próprios componentes, que seja, o céu é o limite. A gente pode utilizar e passar esses estilos via props, né? Que são propriedades. O que é props? São propriedades que a gente vai passando para aquele componente. É igual a view. A view também tem props. As props são essa daqui. Ah, Caio, mas por que aqui ele me traz todas as opções e aqui ele não me traz as opções? Porque, galera, o que acontece? A view, ela é tipada. Então você pode ver, ó, que ela tem uma classe e ela é tipada. Olha aqui, ó, type, que vem do TypeScript. Como aqui a gente está usando o JavaScript e não TypeScript, você vai sentir essa diferença. Bom, e é por isso que com o TypeScript você não fica limitado, sabe? Bom, gente, era basicamente isso que eu queria mostrar nesse vídeo, tá bom? É um vídeo bem rápido, né? Porque para criar componente é muito fácil e simples. Você viu aqui que é como se fosse criar uma tela nova, mas na verdade a gente estava criando ali era um componente, tá? De formas diferentes e chamando eles via props. Tá ok? Chamando ele nos nossos componentes e passando propriedades diferentes para cada um. Então, por exemplo, aqui em props a gente passou uma cor laranja. Aqui em home a gente passou já uma cor um pouco bege. Então, essa diferença é o que tira a limitação de um componente fixo. Então, a gente consegue ir manipulando as formas como esses componentes vão ser mostrados em cada tela em específico. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.